Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco das etapas que nós passamos quando nós decidimos assumir a autorresponsabilidade sobre tudo que acontece dentro da gente e sobre a forma como tudo isso acaba refletindo no nosso mundo externo. Quando nós tomamos essa decisão, nós saímos de um papel de vítima ou de controlados pelo externo e passamos a assumir um papel de observador, em primeiro lugar, de tudo que acontece dentro da gente. Esse papel eu falei um pouco sobre ele nos vídeos anteriores, quando eu dei exemplos de exercícios que a gente pode fazer para começar a dar conta, tomar consciência do que acontece dentro de nós, que acaba sendo o alicerce daquilo que vai acontecer na nossa vida e da forma que nós vamos experimentar tudo que vem para nós como situações, experiências, relações. Então essa observação ela é fundamental. Esse trabalho de observador ele passa por 4 etapas. A primeira delas é um pouco o que eu falei nos outros vídeos, é quando a gente para e observa tudo que passa por nós, tudo que a nossa máquina mental produz de pensamentos. Nós entramos em contato com esse conteúdo. É muito importante falar que os pensamentos, eu já falei nos outros vídeos, mas quero reforçar aqui, eles trazem sentimentos alinhados a eles e também situações, ou seja, memórias de situações, memórias passadas ou projeções futuras. Tudo isso vem mais ou menos junto, vão criando e vai criando novos pensamentos. Então, na primeira etapa, a gente faz um reconhecimento disso. Nós não vamos fazer nenhum outro movimento que não seja olhar para isso, auto-perceber esse conteúdo e dar conta de que isso existe. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é a aceitação. Então, depois que eu reconheço, eu preciso aceitar que isso existe. Esse aceitar, o que ele quer dizer? Muitas vezes, no primeiro momento, quando eu reconheço que eu tenho determinado tipo de pensamento, que esse pensamento gera determinado tipo de sentimento, que ocasiona situações, eu posso ter uma tendência a começar a criar certos auto-julgamentos. Por exemplo, nossa, mas que horror que eu fiz isso. Vamos trazer um exemplo bem prático disso. Supondo que você avaliou seus pensamentos, né, colocou eles para serem reconhecidos, fez esse exercício de autopercepção e percebe ali que você realmente tem muita dificuldade com merecimento, com autoaceitação, com a sua autocapacidade. Então você olha e diz, nossa, quando você percebe que você tem esses pensamentos, você diz assim, nossa, mas que horror, por que eu faço isso comigo? Mas eu não deveria ser assim. Quando você entra nesses julgamentos e críticas, você sai da aceitação. A aceitação pede que você olhe para isso e diga, bom, isso é o que acontece hoje. Isso é um fato, eu reconheço, e é o que está aqui comigo hoje. Então você simplesmente aceita que neste momento presente isso está com você. Isso faz parte, né, do seu conteúdo, dessa tela, né, da produção de conteúdo, desse conteúdo que muita coisa não serve, mas está ali, você apenas aceita. Num terceiro momento, nós vamos para a investigação. O que é essa investigação? É você começar a fazer um pouco daquilo que eu falei no vídeo anterior da lista, que é você olhar e perceber, meu Deus, mas isso aqui, eu tô alimentando isso aqui eu não preciso. Então você vai investigando. Aqueles que você percebe que tem uma história mais densa por trás, você diz assim, bom, aqui existe algo que eu vejo que está ligado a isso, a isso e aquilo. Ah, eu não consigo me sentir merecedora, eu não consigo me sentir dessa forma e vejo isso acontecendo em algumas situações da minha vida. Então você investiga da onde vem esse pensamento, de que forma você vai nutrindo ele, você vai fazer um mergulho um pouquinho mais profundo. E no quarto momento, você vai para a não identificação. Então, o que envolve a não identificação? Para aqueles pensamentos que você já percebeu que não precisam ser nutridos, simplesmente você para de nutrir e solta, e muda a sua frequência, muda o disco. Para aqueles que você vê que existe realmente um problema, você vai vir com esse pensamento. Você vai vir com o pensamento de não identificação. Esse problema não me define. Isso é uma questão que hoje está aqui presente, para a qual eu preciso olhar e me mover a partir dela para uma nova direção. Mas você não vai tratar essa questão
como se você estivesse olhando para você e para tudo que você é. Você vai olhar para ela nesse sentimento de não identificação, reconhecendo, aceitando, investigando e fazendo um movimento para que isso se mova para uma nova direção. Então, a não identificação tem a ver justamente, ela está vinculada com o passo da não aceitação, todas elas se conversam, né? Mas especialmente nos dizendo que isso não me define, que isso é algo que acontece hoje no momento presente e que eu tenho condições de ir além disso. Isso não é uma cerca que define o meu tamanho, o meu alcance. Isso é apenas algo que eu enfrento hoje e que eu sim tenho condições de, a partir dessa situação de dificuldade, sair dela e ir além. Então, são só esses passos iniciais, no primeiro momento, que vão nos mostrar, a partir de nós mesmos, novos pontos de ação para enfrentarmos as nossas dificuldades. São os primeiros passos para que a gente saia do círculo vicioso, tome consciência e comece a acessar nossas capacidades. Quando a gente não se identifica com isso, nós abrimos espaço para acessar as nossas capacidades. Então, fica aí uma continuação do exercício para que você possa ir um pouco além. E depois, se quiser dizer aqui, se quiser mandar mensagem em inbox, contar um pouco como foi isso, tenho certeza que vai auxiliar muito para que você comece a enxergar com mais clareza e mais sabedoria as situações que você está desafiando na sua vida hoje. Um beijo, maravilhoso dia, maravilhosa noite, maravilhosa vida. Até mais!